bom dia a todos presentes. A gente hoje está propondo aqui o curso de capacitação para a aplicação da Lei 9.427 de 2003 e gostaria de chamar à mesa o senhor René Justo, que vai estar representando aqui o Dr. Cláudio Francisco Valadares, que não pôde estar presente por estar envolvido em outras reuniões de sua importância. Da mesma forma que o Dr. Felipe Stefan, também presidente da OAB, da 12ª sessão, também está, nesse momento, também ocupado com outras responsabilidades, outras reuniões. Então, a gente chama a mesa para compor aqui o Dr. René Justo. Por favor. Da mesma forma, convido também para compor a mesa a doutora Carla Cury, que é coordenadora da Câmara Técnica Normativa do Comansa, e o doutor Gerson Lamira Fernandes, que é o nosso palestrante, que vai palestrar exatamente sobre o tema, sobre a lei, a aplicação da Lei 9.427 de 2023. Eu passo a palavra agora ao senhor Dr. René Justo, para que ele possa, então, abrir a sessão fazer algumas considerações acerca dessa lei. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje, fazendo um dia ainda, estamos numa semana muito especial, né? Semana do meio ambiente, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao presidente dessa casa, o advogado Felipe Stefan, né, por ter cedido mais esse espaço. Também ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, também membro do Comansa, a advogada Carla Cury, né, está aqui exatamente articulado isso. Ela faz parte da Câmara Técnica do Comansa. Mas o Jefferson, né, está aqui, mais uma vez, apoiando essa lei, né? Essa lei tem um papel mais importante, né? A gente ter estruturado essa lei toda, né? Então, é um dia assim, mais importante. A gente deixou exatamente esse tema para a gente discutir no último dia da Semana do Meio Ambiente, onde nós fizemos uma abertura, né? No dia 3, né? com o lançamento de projetos mais importantes, como o projeto de Via Verdes, como o projeto do Parque Urbano Municipal, né? E à tarde também tivemos lá na Câmara audiência pública sobre o Programa Municipal de Gestão Mais Integrada de Resíduos Sólidos, né? Um ganho muito grande que o município terá em função desse plano, abrir portas para que o município consiga recursos, por exemplo, nessa área, para que a gente possa, embora nós estejamos muito bem estruturados na parte de resíduos sólidos, na parte macro, e a gente tem que trabalhar no acabamento, e por isso a gente vai ter oportunidade de conseguir recursos junto com o governo federal, sem o qual o plano não é possível. Hoje, né, ele é obrigatório pela lei, então a gente tem um avanço muito grande, né? E a gente, dentro dessa conjuntura toda, né, eu estou aqui representando o nosso Cláudio hoje, o secretário Cláudio Valadares, e nesse meio de ano as coisas ficaram um pouco complicadas. A gente está com uma demanda muito grande, a gente tem que fazer a conferência municipal das cidades. Ela está ter sido concluída agora no final de julho, em função da catástrofe lá no Rio Grande do Sul, foi adiada para julho.
Mesmo assim, a gente está com o tempo muito curto. E o Cláudio está correndo atrás, né, para estruturar essa conferência toda, onde ele passou a tarde toda lá no UPAM, está vendo toda a formação, toda a coordenação. Então ele está numa dinâmica, mas é muito grande. Mas a reunião de hoje ela tem uma importância, mas é muito grande. A gente, quando assumiu a secretaria, nós tínhamos toda a parte ambiental já implantada há muito tempo atrás, né? As leis, essa lei de sanções das penalidades, está numa lei de 93, né? Era 5.419. E ela é uma lei que atendia, mas na época uma lei muito enxuta, que não tinha uma dimensão para a gente tratar as questões como um todo, né? As sanções, as definições das sanções, os conceitos das sanções, a parte das infrações. Eram 10 a 15 itens, depois a gente caracterizou 70 tipificações de infrações. Isso aumentou o leque, aumentou o quê? Uma possibilidade, quer dizer, uma possibilidade de atuação melhor, de caracterização dessas infrações. A gente também definiu as ações. A guarda ambiental, ela atuava em cima de mas a decreto hoje tem previsão da atuação da guarda ambiental. A gente tinha questões também administrativas de ações internas. O pessoal, os técnicos da fiscalização, tinha que, quando detectava alguma coisa, tinha que encaminhar para a fiscalização agir, mas eram coisas voltadas ao licenciamento, não eram típicos de análise e de avaliação dos projetos de análise. E também caracterizamos a fiscalização que tem amplitude de agente. A gente teve todo um cuidado de melhorar essa ação, tá? essa atuação, e também do empresário ter alternativas de recursos. A parte das penalidades, a gente abriu um leque muito grande para ver toda a parte de agravantes, atenuantes, né, para que tenha uma questão bem mais igualitária, bem mais de discussão ampla com a defesa e posicionamento pelos técnicos também. Então a gente teve esse cuidado todo. E a gente teve outro cuidado, quer dizer, a gente criou, tinha a JARI, a gente efetivou a JARA na primeira instância e trouxe a decisão final, que não era tão clara, para uma situação mais participativa. A gente trouxe para o Conselho. A última instância seria mais outro Conselho. Então é isso que a gente propôs essa reunião aqui, para que a gente discutisse esse tema com o Conselho, preparar os membros, né? Essa questão da fiscalização, de utilização de leis de sanções ambientais é uma questão muito mais complicada. Eu vivi isso no INEA mais de 40 anos e sempre conflitante, sempre. É sempre uma situação que a gente tem que estar atualizado. São discussões jurídicas, são temas que a gente tem que abordar, está sempre atualizado. Trabalhar muito nos conceitos, né? O conceito que é a questão fundamental para que a gente faça uma boa ação, estruture um bom processo, né? Se o processo não estiver estruturado, ele perde mais valor, né? ele é desfeito. Então a gente tem que trabalhar muito mais nessa linha. E a lei ela está conceituando muito bem todas as ações, né? A gente pode até ter algumas coisas até discutir, mas a questão conceitual, a questão estrutural, ela está toda mais embasada, que
leva um tempo da gente se familiarizar com isso, da gente absorver isso. São informações jurídicas que a gente tem que absorver para que a gente possa, então, poder trabalhar bem. Eu estou aqui exatamente hoje para a gente fazer um primeiro contato com essa lei. Claro que a gente não vai sair daqui hoje dominando a lei, mas é o primeiro contato e a gente está aberto a fazer todos os treinamentos que tiver que fazer, serem feitos, para que nós possamos ter uma ação. A busca disso é buscar uma atuação justa, uma atuação que reflita, que dê oportunidade para ambas as partes se defenderem egoisticamente. Então, eu queria falar isso, agradecer a todos, né, e que a gente tenha um dia aí proveitoso. Agora a gente vai se compor a mesa para que o nosso colega Jefferson possa iniciar com a palestra sobre a lei e vamos também participar também para a gente aprender, que isso é muito importante, né? Todos nós. Bom dia. Primeiro agradecer ao Cláudio, na pessoa do Renê, pelo convite, né? Os diversos convites, inclusive de compor a secretaria, né? De 2020 a gente vem conversando sobre esse processo e assumimos em 2021 lá na secretaria. A gente tenta, né, trazer novidade, atualizar a estrutura da administração pública, né? Iniciamos aí modificando o próprio licenciamento ambiental do município, dando uma nova roupagem ao licenciamento ambiental do município de Campos dos Goytacazes. Era feito por um decreto, que era o decreto, salvo engano, 272, e para dar mais segurança jurídica e legalidade, a gente propôs a criação de uma lei que foi aprovada pela Câmara. Ela foi proposta ao prefeito, o prefeito encaminhou uma mensagem à Câmara, regulamentamos essa lei do licenciamento por um decreto e, posteriormente, o Conselho, na intenção e no objetivo de fortalecer o Conselho, né, para que o Conselho não fosse um Conselho meramente cartorial, mas sim um Conselho orgânico, né, foi incentivado e o Conselho editou uma resolução sobre os objetos e os critérios do licenciamento ambiental municipal, que possibilitou que o município tivesse bastante autonomia no licenciamento ambiental, né? Hoje, por exemplo, o município de Campos ele não está vinculado ao CELCA, que é o sistema do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele tem uma autonomia própria, toma suas próprias decisões, é independente, não depende do sistema estadual como um todo. Óbvio que tem algumas situações que sim, até por conta da Lei Complementar 140, mas a gente caminha para uma total autonomia no licenciamento ambiental, né? E quando a gente fala no licenciamento, e vocês vão entender, porque a gente não tem falado de licenciamento aqui, a gente está falando de controle, e não tem como a gente ter um controle do licenciamento sem um controle das condutas, né, das pessoas, de forma geral, em relação ao meio ambiente. Então não adianta eu ter uma lei de licenciamento que exige o licenciamento, que exige que as pessoas submetam suas atividades e suas condutas ao poder público para que observe as questões ambientais, se eu não tenho também uma estrutura legal de controle das pessoas, das condutas que
corresponde ao descumprimento da legislação. Né? Então, eu estou falando de licenciamento porque o licenciamento é um dos instrumentos de controle. Lógico que a gente tem outras situações, nem todas as condutas devem ser licenciadas, mas, a título de exemplo, não adianta eu ter a obrigatoriedade do licenciamento se eu não tenho uma lei de fiscalização que possibilite até fiscalizar o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, como também o cumprimento das condutas humanas dentro do município de Campos dos Goytacazes em relação ao meio ambiente. A gente tinha uma lei, óbvio, que era, o próprio René falou, era 5.419 de 93, uma lei que em 1993 era uma lei avançada, né? Se a gente observar, a gente vai ver, apesar de não ter uma relação direta, a Lei de Crimes Ambientais no Brasil de 98, quer dizer, então em termos de infrações ambientais, Campos se adiantou em relação à União, né? A gente tem o decreto que regulamentava as infrações ambientais federais também de 98, na verdade não era nem 98, era 99, depois foi revogado pelo decreto 6.000, agora não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que é 6.415, né? Foi revogado e atualmente está em vigor esse decreto, e Campos já tinha em 93 uma regulamentação, né? Só que, se a gente for analisar, uma lei de 1993 era uma lei 5 anos posterior à Constituição Federal, né? Se a gente parar para pensar que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição que trouxe para o mundo jurídico constitucional a matéria ambiental, a gente pode perceber que 5 anos posterior a essa Constituição, os conceitos, as definições relacionadas às condutas ao meio ambiente ainda não estavam muito bem definidas, né? Eu costumo dizer que a matéria ambiental é uma matéria em efervescência. A gente o tempo inteiro está falando sobre a matéria ambiental. E o tempo inteiro, quando a gente fala da matéria ambiental e na relação homem-ambiente, a gente está falando de relações jurídicas, né? De comportamentos, como que as pessoas vão se comportar em relação ao meio ambiente, e esses comportamentos, na sua grande maioria, são pautados pela lei, né? São disciplinados pela lei. Então, a gente falando em 5 anos pós-Constituição de 88, a gente não tinha ainda muito bem definido, né, os conceitos, os parâmetros do que seriam condutas aceitáveis, né? A gente ainda estava no Brasil passando pelo processo de abertura democrática, e que ainda a gente passa por esse processo de abertura democrática, querendo entender que direito ambiental constitucional era esse que veio com a Constituição de 88. Né? Mas Campos foi um avanço, já 5 anos após a Constituição, tem uma lei disciplinando condutas em relação ao meio ambiente, né? Só que o tempo passa, né? Ainda bem que o tempo passa. O tempo passou, a gente tem mais de 30 anos de Constituição, as condutas foram melhor definidas, a gente passou a ter uma quantidade maior de decisões judiciais em relação ao meio ambiente. O Supremo se debruçou na matéria ambiental de uma forma, particularmente, eu acho, de uma forma muito adequada, tendo em vista que o Supremo não permite flexibilização ambiental, né? Vide as últimas decisões as decisões do Supremo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso para não parecer que o Supremo em matéria ambiental reservou um período específico do mandato específico de uma pessoa, e na verdade não é. Se a gente pegar decisões, por exemplo, do Celso de Mello, a DIN 54, se não me engano, 5430, já se falava em não flexibilização ambiental. Quando o Supremo decidiu sobre o artigo 79A da Lei de Crimes Ambientais, que permitia a realização do termo de compromisso ambiental, ele já falava em não flexibilização, mas
foi possível a realização porque o termo de compromisso ambiental era uma das formas de controle sem afetar a economia do país. Então, o Supremo sempre se comportou na matéria ambiental de uma forma muito rígida, evitando, né, impedindo, melhor dizendo, a flexibilização ambiental. Então, como eu disse, de 93 até 2023, muita coisa aconteceu, né? Infelizmente, muitos desastres aconteceram em decorrência da conduta humana, né? A gente precisa separar o que é evento natural e o que é realmente provocado pelo homem. Isso é muito importante, porque senão a gente joga tudo dentro de uma única caixa, parecendo que tudo que acontece relacionado ao meio ambiente foi provocado pelo homem, né? E na verdade não é assim. Tem certas situações que a gente tem muito mais problema ligado à defesa civil do que propriamente ambiental, né? Mas muita coisa mudou. A gente tem aí a legislação se atualizou, novos temas surgiram. Hoje a gente fala em mudança climática. Falar em 1993, apesar que eu era um menino nessa época, não se ouvia falar de mudanças climáticas, né? E hoje é um tema que está em evidência, né? Então a legislação tem que ser atualizada conforme as necessidades da nossa sociedade, conforme o que está acontecendo, né? Por isso que toda lei, as pessoas têm muito medo da lei. A lei ela não é estática, a lei não é uma norma que não possibilite ser alterada. E eu falo isso pelo seguinte, porque da mesma forma que a 5.419 em 93 era uma lei de vanguarda muito boa, ela deixou de ter essa característica pelo tempo naturalmente, porque os acontecimentos foram ocorrendo, as necessidades foram surgindo, os temas foram se aquecendo, né? Então ela deixou de ser uma norma atualizada e adequada, ela ficou sendo uma norma ultrapassada para as necessidades do município de Campos, né? E que já não estava acompanhando mais, inclusive o regramento jurídico, a interpretação jurídica para as condutas ligadas ao meio ambiente, né? Então a gente precisava atualizar essa legislação, assim como também eu tenho certeza que a 9.427 precisa ser atualizada em algum momento, né? Se a gente pegar essa lei e der uma lida nessa lei, tem coisas que carecem de modificação. Nenhuma norma é perfeita, né? Nenhuma norma a gente vai ter a capacidade de falar que não houve nenhum erro. A gente encontra erros. Vou dar um exemplo para vocês. A 9.427, em um único dispositivo, ao invés de falar autoridade fiscal, falou em analista fiscal. Um mero erro de digitação que não altera em absolutamente nada a efetividade dessa norma, né? Mas algumas pessoas podem vir a entender que se criou um cargo novo. Não foi isso, né? Então, é uma lei que atualiza o ordenamento jurídico municipal, traz novas condutas, novos tipos administrativos específicos para dar segurança jurídica, tanto ao agente público quanto àquela pessoa que sofre a ação coercitiva do município, né, para entender melhor qual foi a conduta que ele violou, né? Outro fator que ela traz é uma adequação econômica, valorativa, né, porque com a Lei 5.419, assim como essa também, ela é atualizada pela UFIR, as sanções de multa são fixadas em UFIR, só que em 93, a multa mínima, salvo engano, era 10 UFIR. 10 UFIR, hoje eu acho que dá aproximadamente R$ 1.500, né? E dependendo da conduta da pessoa, e dependendo da capacidade econômica dessa pessoa, ela nunca vai conseguir pagar R$ 1.500 por uma conduta. Por exemplo, cortou, fez uma poda em uma árvore no logradouro público. Aí você vai multar essa pessoa em R$ 1.500. Às vezes a pessoa vive de 1.200, 1.400, não sei quanto é que está o salário mínimo. Vive de 1.412, né? O salário mínimo do ano passado. 1.412. Quer dizer, essa pessoa nunca vai pagar essa multa, né?
E a ideia do controle ambiental pela fiscalização, ela tem duas finalidades, né? A principal é a educativa, não é a sancionatória. Então não adianta eu multar uma pessoa em R$ 1.500 e ela não poder pagar, porque quer dizer, o máximo que vai gerar para essa pessoa é a revolta e problemas ligados à dívida ativa, posteriormente, que também vai ficar sem pagar e não vai resolver absolutamente nada. Quer dizer, a ação do poder público não resultou em nada, né? Então a gente fez uma adequação, levando em consideração tanto a lei estadual do Estado do Rio de Janeiro, que há de se falar aqui, é uma lei muito interessante, muito bem feita, e os parâmetros do decreto federal também. Então a gente não destoou desses valores, né? A gente trouxe esses valores para a lei municipal. Então, toda vez que a gente fazia o cálculo na conversão da UFIR, a gente fixava para baixo, quer dizer, se tivesse uma alteração, uma variação, né, de R$ 1 ou R$ 2, a gente jogava para preferir botar para baixo, né? Observando também a característica de Campos, né, da população de Campos. A população de Campos vem melhorando, mas a gente sabe que a gente tem um maior número de pessoas de Campos vivem em condições que a gente pode dizer assim, ganham aproximadamente um salário mínimo, né, ou um pouco mais do que isso, né? O município de Campos não é um município que a população é rica, né? Vide aí alguns estudos que a gente tem ali publicado, né? Por exemplo, Campos é uma cidade que mais de 70% da população se locomove por meio de bicicleta, né? Daí eu acho que acredito que é a conduta da gente ter um sistema de ciclofaixa e ciclovia que atenda a essa população, né, que se locomove, né, por meio de bicicleta, né? Então a gente tem que olhar a realidade do povo do município, da população do município, para poder fixar esses valores. Então, houve essa redução em relação, eu não digo nem redução, né? Houve essa adequação da Lei 5.419 para 9.427 para atender, né, e fixar uma realidade para a população, da população campista, né, e que possa trazer realmente uma eficácia na ação do poder público no momento coercitivo de fixação de uma multa, sendo que a multa não é a única sanção fixada, né? Pode ser fixada, mas é importante que ela tenha adequação e que realmente possa vir a efetivar um processo educativo e não só coercitivo, punitivo para as pessoas, né? Vamos ver o negócio andando. Então, no artigo 2º da lei, a gente traz aqui, define uma série de conceitos, isso é natural. Atualmente, as legislações, quando são editadas, têm que trazer os seus conceitos para que possam ser aplicados, né? Óbvio que esses conceitos eles não são rígidos, né? Totalmente literal. A gente tem uma interpretação, assim como toda lei, né? Então traz aí o que seria o conceito de advertência, apreensão, auto-infração, demolição, embargo, fiscalização, infração, infrator, interdição e outros, multa, né? A gente tem esses conceitos bem definidos no artigo 2º, né? Que possa possibilitar que o fiscal, voltando a dizer que o fiscal, né, ou então melhor, a autoridade fiscal e o autuado, né, o munícipe, possa entender qual foi a conduta e qual foi o comportamento do agente público, né, de que forma que ele está agindo nesse comportamento, né? Então a gente tem aqui a figura da fiscalização. Essa lei é uma lei de fiscalização, óbvio, quando a gente fala em responsabilidade administrativa ambiental, a gente está falando de lei de infrações e sanções, que é uma forma de fiscalização, né? Um dos instrumentos de controle, como eu falei para vocês, e aí é preciso a gente identificar algumas situações, né? A fiscalização é a atividade de investigação, apuração de fatos contra o ambiente. A gente tem que entender que a fiscalização, ela
ela não começa e termina em um único ato, né? A fiscalização é um ato de investigação. Então eu posso começar o processo de fiscalização a partir de uma denúncia. No momento que há uma denúncia, né, e aí eu não estou falando da ação de ofício da administração pública, mas a partir do momento que tem uma denúncia, inicia-se o processo de fiscalização, que vai terminar, como a gente está aqui nessa reunião, pode vir a terminar na decisão final do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o ato de fiscalização ambiental. Por que vai terminar lá no Conselho? Porque é a segunda e última instância de análise do recurso, né, feito pelo autuado, interposto pelo autuado. Então, não necessariamente a fiscalização inicia na ação do fiscal no local da possível suposta infração ambiental. Aquele é um ato dentro desse processo. Por isso que atualmente, já com a 5.419, né, o Renê já tinha orientado que toda a ação da fiscalização fosse formalizada em processos administrativos, que pudesse ter a vida daquela conduta e daquela ação do poder público dentro de um processo. Porque isso é importante, porque nós não somos eternos, né? Seja os comissionados, o agente comissionado, seja o efetivo, nós não somos eternos, nós estamos de passagem dentro da administração pública. Mas quem assume posteriormente tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender o que está acontecendo, não, tem que entender o que aconteceu. O processo serve para isso, né? Para que uma pessoa possa abrir um processo, seja ele físico ou digital, e lendo esse processo consiga entender exatamente o que aconteceu. Daí a importância da gente fundamentar dentro do processo que está acontecendo, né? Daí é importante quando eu notifico uma pessoa a comparecer no órgão ambiental, que o que foi dito ali seja feito um termo do que foi dito. Porque aí, no futuro, uma outra pessoa pegando aquele processo tem a capacidade de ler e entender que naquele dia uma pessoa teve no órgão ambiental, se manifestou de determinada forma, e isso foi feito através de um termo assinado pelaquela pessoa, né? E aí a gente consegue entender a história, não fica, o processo não fica falho, a gente consegue entender. Inclusive a gente pode, dentro de um processo, é possível a identificação até de erros, né? Pelo princípio da autotutela, a administração pública pode corrigir seus erros, né? Seria muita soberba do agente público e da própria administração pública entender que a administração pública nunca erra, né? Até porque a ação da administração pública é feita pelo agente público, consequentemente o agente público é um ser humano e é passível de erro, né? Então até a correção do agente público, da conduta do agente público é feita no processo, nos autos do processo. Como também, se o erro não for corrigido e ele permanecer, a responsabilidade desse agente público, que deve responder pelo seu erro, vai ser apurada nesse processo também, por meio desse processo, não nesse processo, mas esse processo se torna prova de um possível processo administrativo disciplinar, que pode até ajudar o próprio servidor público, né? Porque vai estar lá descrito exatamente a conduta que ele teve, né? O nosso tema não vai ficar. Não, deixa que a gravidade não vai. Se a câmera não alterar a lei da gravidade, a gente vai permanecer. Então, é importante na administração pública que as coisas sejam formalizadas, que as condutas sejam formalizadas, que o agente público tenha a consciência do dever que ele tem enquanto agente público de formalizar os seus atos, né? Então, a fiscalização é uma atividade de investigação, como eu disse, ela pode começar de uma denúncia, ela pode começar de uma ação de ofício da própria autoridade fiscal, né? E se desenrolar em todo um processo. Então ela não começa e termina em um único ato, né? E
recentemente, a jurisprudência do país definiu que a responsabilidade administrativa ambiental, e aí é uma questão extremamente jurídica, ela é subjetiva, ela não é objetiva como é a responsabilidade civil, né? Isso quer dizer o seguinte: cabe a esse agente fiscal, né, cabe a essa autoridade fiscal, especificar na descrição do auto de infração qual foi o comportamento, né, a intenção, qual foi o comportamento do suposto infrator. Quer dizer, se a responsabilidade é subjetiva, né, ela é pautada em dois elementos: ou por dolo, a conduta do infrator ela realiza por dolo, quando ele tem a intenção de cometer a infração contra o meio ambiente, ou por culpa, que se resume a culpa da negligência, imprudência e imperícia. Se ele não realizou a conduta por dolo ou por culpa, não há que se falar em responsabilidade, não há que se falar em infração. Essa infração ela não aconteceu, essa conduta infracionária ela não aconteceu. E para isso é necessário que o agente fiscal, né, a autoridade fiscal, descreva no auto de infração se houve culpa, se houve dolo, se houve culpa, qual foi o tipo de culpa, se foi negligência, imprudência ou imperícia. Porque senão fica vago. Você não sabe e aí acaba caindo na responsabilidade objetiva que não é admitida, né? Então a gente precisa ter, a autoridade fiscal precisa se ater a esses elementos. Eu estou falando isso porque é muito diferente o comportamento da autoridade fiscal de 93, fazendo como referência a lei 5.419, é muito diferente aquela conduta que aquela lei possibilitava para de hoje. Hoje é mais técnica, mais complexa, né, mais profunda, e cabe ao agente conseguir entender exatamente qual foi as condutas, o fato que aconteceu, que pode ser um fato que corresponde a uma infração ambiental ou não. E muitas vezes, eu digo até pela maioria das vezes, no momento do ato de vistoria, de fiscalização, né, no local, não é possível se apurar se a pessoa agiu com dolo, com culpa, se foi negligente, se foi imprudente, se foi imperito, e aí corre o risco da realização de um auto de infração repleto de vícios, passível de ser declarado nulo, seja pela junta administrativa, seja pelo próprio conselho, ou seja judicialmente, né? E aí, ao invés da gente educar, a gente cria uma sociedade conflituosa com o poder público, que não é a intenção, né? Outra situação, e isso todo mundo sabe, né, que a perseguição não é tolerada, configura abuso de autoridade do agente fiscalizador, devendo o abusador responder por sindicância ou processo administrativo disciplinar. Por que eu digo isso? Porque o fato de exercer do servidor público, né, a autoridade fiscal exercer poder de polícia, não faz ele um imperador romano, né? Ele está pautado na lei, né? Ele precisa ter consciência do que a lei diz para a sua conduta. Tudo aquilo que transborda o que a lei define para a sua conduta configura abuso, né? Tudo aquilo que deixa de ser realizado nos contornos da lei, e que lei é essa? Uma delas é a atual, é a que a gente está conversando aqui agora. Deixa de ser uma atitude legal e passa a ser uma atitude ilegal, abusiva e consequentemente ilegal. Eu falo isso porque o exercício do poder de polícia pela administração pública, né, na administração pública, melhor dizendo, eu considero muito tênue essa linha, né, entre você estar agindo na legalidade e transbordar para a ilegalidade. É um mínimo detalhe, às vezes, que isso acontece, né? Às vezes é uma discussão acalorada que faz com que nós, enquanto seres humanos, nos utilizemos, nós, enquanto seres humanos,
passamos a utilizar o poder da lei para outro fim, né? É a ideia da autoridade plena, né? E a autoridade plena, ela não existe, ela está baseada nos contornos da lei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque uma vez que o agente público transborda a lei, administrativamente ele é passível dele responder um processo administrativo disciplinar e, consequentemente, as sanções decorrentes desse processo administrativo disciplinar, podendo, inclusive, ser demitido, né, pela administração pública. Fora que ele também pode responder por abuso de autoridade. Existe a lei de abuso de autoridade hoje no Brasil, bem clara, com os tipos penais, e ninguém quer que o servidor público responda por isso. Então, é necessário que o agente fiscal, a autoridade fiscal, pense e analise o fato, o suposto fato que possa corresponder a uma infração ambiental. Para isso, a equipe que elaborou a minuta da lei, né, a equipe lá da Secretaria, de alguns agentes da Secretaria que elaboraram a minuta da lei, que foi aprovada pela Procuradoria e, consequentemente, o prefeito encaminhou à Câmara, buscou na legislação estadual uma figura que é muito interessante, apesar dela não ter vindo aqui para a legislação municipal com o mesmo contorno da legislação estadual, mas a gente pegou talvez a essência dela, que foi a criação do auto de constatação, né? O auto de constatação, falando de forma bem rápida para vocês, no estado do Rio de Janeiro, pelo governo estadual, ele é usado porque aquele agente, aquele servidor público que se dirige ao local da suposta infração, não necessariamente possui poder de polícia para poder autuar. Quer dizer, não necessariamente ele pode assinar o auto de infração. Quem realiza a assinatura do auto de infração são os superintendentes das unidades, né, que realizam esse ato. Então, o agente fiscal, em decorrência da fé pública que ele tem, ele faz o auto de constatação, quer dizer, ele constata um fato, sugere uma sanção, né? Ele não identifica que houve uma infração e nem fixa uma sanção. Ele observa o fato, descreve o fato e, a critério dele, sugere uma infração se ele entender, na interpretação dele, que pode ter ocorrido uma infração. Na verdade, no governo do estado do Rio de Janeiro, gera um processo, esse processo tramita, passa por diversas fases e atos, que culminam ao final, constatando que houve a infração, com a lavratura do auto de infração pelo superintendente. Então, quer dizer, são atos que decorrem da fé pública dos agentes, né? Aqui a gente trouxe uma outra situação, a gente trouxe visando salvaguardar o servidor, né, e garantir ao servidor possibilidade de análise, né, técnica, para que o servidor possa analisar o fato perante a norma. A gente criou um auto de constatação que evita discussão, debate com o possível infrator, né, o acaloramento da fixação de multas fora dos parâmetros definidos pela lei em decorrência de possíveis discussões, né? Deixar de fixar, deixar de identificar alguma infração que naquele momento, naquele local não se percebeu, mas que com base em um auto de constatação, com mais calma no órgão ambiental, é possível identificar, né? Então a gente entendeu a necessidade da realização de um auto de constatação que vai constatar o fato e levar à administração pública esse fato por meio desse ato administrativo para dentro desse processo administrativo que pode ter, esse processo administrativo que tem como objetivo analisar se a conduta, se aquele fato e aquela conduta daquele possível infrator é uma infração ambiental ou não, né? Permite que o agente, a autoridade fiscal, tenha tempo para analisar se realmente o fato é uma infração ao meio ambiente ou não. E isso facilita, né? É interessante por quê? Porque eu estou efetivando a parte educativa, porque às vezes não é, mas
o visitante, o visitado, melhor dizendo, né, vê a presença do município enquanto órgão ambiental, entende o que pode estar acontecendo na atividade dele, né? Então tem uma parcela educativa nesse processo, né? Possibilita que a administração pública erre menos, porque tem a possibilidade de analisar se realmente aquele fato foi uma infração ou não, possibilita que a administração erre menos na lavratura do auto de infração, que às vezes no momento ali a autoridade fiscal pode não perceber algum detalhe, né, no preenchimento e acabar preenchendo um auto de infração errado e, consequentemente, ele vai se tornar nulo. Né? Então, essa foi a ideia e a importância do auto de infração. Importante a gente analisar outra questão, que é o fato da reincidência. Né? O que é reincidência? É a perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. No primeiro caso, trata-se de reincidência específica. No segundo, reincidência genérica. Né? A reincidência observará um prazo máximo de 2 anos entre uma ocorrência e outra. Né? A reincidência específica, quando o infrator comete a mesma infração ambiental, quer dizer, é o mesmo fato pela segunda e terceira vez. A reincidência genérica, quando o infrator comete infração ambiental diversa, mas elas duas têm que ser ambiental. Né? E é importante a gente observar o seguinte: só se configura a reincidência quando a primeira conduta que foi classificada como infração não cabe mais tramitação processual, quer dizer, já houve decisão final. A gente poderia fazer um comparativo com o processo judicial quando a gente diz quando ocorreu o que a gente chama de trânsito em julgado. Né? Só a partir daí é que eu posso falar de reincidência. Se a matéria ainda estiver em discussão, eu não posso falar, eu não posso aplicar a figura da reincidência em um segundo ato. Né? Eu estou expondo aqui para vocês detalhadamente isso, eu acho importante, eu devia ter dito isso no início, mas esqueci. A ideia da capacitação é para os conselheiros do Conselho Municipal que fazem parte da Câmara Técnica, não é, cara? Câmara Técnica. Né? Da Câmara Técnica, né? Mas por que eu estou vindo nesse detalhamento da figura do agente fiscal? É porque se eu analiso o comportamento de alguém, né, eu tenho que saber como é que ele deveria agir. Eu tenho que saber como é que deve ser a conduta dele. É para dizer se ela está certa ou está errada. Tá? Então, a gente chega aqui no artigo 15, no artigo 15, especificando o seguinte: quem pode fiscalizar no município de Campos? Quem pode exercer a autoridade fiscal no município de Campos? Na Lei 5.419, era somente os fiscais de meio ambiente, né, que possuíam isso, agentes que prestaram um concurso, não sei exatamente o ano, tem o Carlos, o Carlos Henrique, o Giovanni. 1986, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, perfeito. São agentes fiscais, são fiscais de meio ambiente, e na Lei 5.419 eles eram as autoridades fiscais, únicas autoridades fiscais. Como o Renê falou, posteriormente houve a figura da criação dentro da Guarda Civil Municipal, da Guarda do Grupamento Ambiental, não é isso? Guarda Ambiental. Né? Que também veio, por meio de um decreto, exercer algumas ações do poder de polícia. Era uma questão meio complexa da forma da normatização desse procedimento deles, né? Que essa lei também resolveu juntamente com o Estatuto da Guarda Civil Municipal também trouxe a figura aí dos agentes da guarda com atribuições ligadas ao meio ambiente, né? Que é o GSAA. Né? Então, a nova lei,
ela ampliou a possibilidade de fiscalização, tendo em vista que houve uma ampliação das atividades da administração pública municipal, né? A gente ampliou as funções da secretaria. Antes era a Secretaria de Meio Ambiente, hoje é uma Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. Então houve uma ampliação de atribuições, de necessidades que a própria sociedade exige da administração pública, o que torna o grupo de fiscais aquém da necessidade que o município necessita, né? Atrelado a isso, a gente tem também a figura, como eu iniciei a falar, do licenciamento ambiental, que antes dessa lei possibilitava o analista ambiental de exercer o poder de polícia fiscalizador, o que transformava o processo em um processo extremamente complicado, porque ele verificava uma suposta infração, mas não podia autuar, ele tinha que remeter para a fiscalização ambiental, que ia lá. Então, o serviço se tornava mais burocrático do que naturalmente é a administração pública, né? Então, a gente, pensando nisso, a gente entendeu que a gente poderia melhor regulamentar a questão da Guarda Civil, né? Dar mais segurança ao agente civil, né? Inclusive, o Ronildo está aqui, e eu sempre fui um crítico disso, ele sabe disso, não da figura da guarda ambiental, mas da figura de como eles se comportavam pela ausência de uma norma específica, não por conta do trabalho deles, porque o trabalho deles é de excelência, mas de segurança para eles mesmos, né? Enquanto agente público, né? Porque enquanto precisam, todo mundo chama, na hora que dá o problema, ninguém chamou, né? Sempre falei isso para eles tomarem cuidado. Então a gente pensou que não, é uma realidade, a Guarda Civil Ambiental, a Guarda Civil Municipal e o grupamento ambiental é uma realidade, a gente não vai voltar atrás disso, nem deve voltar atrás, né? Mas a gente precisava dar segurança jurídica para os guardas nesse departamento, na ação deles, né? Então, eles foram inclusos na figura da autoridade fiscal a partir dessa lei e também fazendo uma relação com o próprio estatuto que eles possuem. E também se tornaram também autoridades fiscais os agentes de licenciamento, né, os analistas de licenciamento na realização das suas atividades. Importante que essa lei não deu uma competência ampla e plena para todos. Ela particionou, né, com base nas atribuições de origem de cada agente, o poder de polícia. Então, atualmente, eu posso dizer que a fiscalização plena são dos fiscais de meio ambiente que fizeram o concurso de 96, né, Carlos? De 96. Fiscalização plena para eles, né? Podem fiscalizar todas as atividades que constam como possível infração ambiental contidas nessa lei. Os agentes de licenciamento, os analistas de licenciamento, podem fiscalizar os objetos submetidos ao licenciamento e outorgas públicas ambientais. Então, ele está analisando um processo de licenciamento ou qualquer outro tipo de outorga pública, seja autorização, certidão, averbação, qual for. Ele está analisando se ele se depara com uma infração ambiental contida aqui na lei municipal, ele pode exercer o poder de polícia e de fiscalização, né? E a Guarda Civil Municipal, através do GSAA, a fiscalização no combate ao desmatamento, fauna e pesca irregular, as condutas de proteção das unidades de conservação e das áreas verdes do município. Quer dizer, por que essas definições? Fazendo um paralelo com a 5.419. 1993, Campos era vanguarda nisso, óbvio, né, como eu falei, salvo engano, acho que em 92 e 93, APA da Lagamar e da Lagoa de Cima, né, a gente já tinha 2 unidades de conservação antes mesmo da lei que instituiu o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Campos já tinha, enquanto município, 2 unidades de conservação. 2000 surge o Parque Taquarussu. Hoje a gente tem a APA do Itaoca,
e se eu esqueci alguma, acho que não. Me perdoem. Então a gente houve um aumento. Essa semana, na segunda-feira, o prefeito anunciou o Parque Urbano Ecológico ali na Arthur Bernardes. Quer dizer, a gente está criando áreas verdes, né? E atrelado a isso, a gente tem no estado do Rio de Janeiro, apesar de eu ser um grande crítico do INEA em algumas condutas, mas eu tenho que admitir que o INEA, em termos de reflorestamento, tem um processo de reflorestamento digno de palmas aqui no estado do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica. O estado conseguiu revitalizar diversas áreas verdes, né, diversas... No final, Carlos. Nosso município, eu vou só comentar, nosso município, inclusive, e outros municípios, está abrangendo muitas áreas públicas com pouca estrutura. Está abrangendo, por exemplo, vai lá de cima, tem um histórico de antigos fazendeiros que lá estão, e o que eu estou observando em todas as lagoas, onde tem as fazendas, a melhor participação do meio ambiente do que era pública. O poder público não está consumindo, responsabilizando, corrigindo essas áreas que o poder público pôs até das praias lá no Senado Federal. Então, com base nesse crescimento de ações, mais do que natural e da atribuição da guarda, a guarda está voltada a essas atividades, até porque ela já vem fazendo um trabalho de captura da fauna, né? Quando é encontrado, a gente sempre vê alguma notícia aí, pegou um animal ali, uma cobra aqui, e a gente regulamenta essa ação para eles, né? Então, quer dizer, a gente ampliou a fiscalização ambiental em Campos dos Goytacazes com base nessa lei, possibilitando que a gente tenha mais controle e, consequentemente, também um processo educacional muito maior, né? E sancionatório também, lógico. A infração ambiental. O que é a infração ambiental? Considera-se infração administrativa ambiental toda ação, omissão, dolosa ou culposa que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção, recuperação do meio ambiente, independente da existência de dano. Quer dizer, não necessariamente, para ter uma infração ambiental, eu tenho que ter a figura de um dano. Exemplo disso o tipo infracionário, que não exatamente está escrito dessa forma, que é o operar sem licença ambiental. Operar sem licença ambiental é uma infração ambiental. Não necessariamente pode estar causando dano, né? As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o contraditório a uma defesa por meio de recursos inerentes observadas as disposições dessa lei. Volto a falar, né, agora aqui com um texto legal, que atualmente toda atuação do poder público em matéria ambiental, ela é processualizada. Gera um processo administrativo que obrigatoriamente tudo que envolve aquele fato tem que ser alimentado nesse processo. Todo o comportamento, todas as decisões, não é simplesmente quando ocorre a interposição de uma defesa ou de um recurso que vai se processualizar. Por exemplo, se for uma denúncia, a denúncia já gera o processo, o auto de constatação vai para esse processo, os estudos, o relatório fiscal vai para esse processo, a análise das atenuantes e agravantes vai para esse processo, o processo é alimentado com essas informações. Volto a falar, isso facilita a ação da administração pública e facilita a defesa do suposto e futuro autuado, caso ele for autuado. Lembrando para você, lembrando que eu não falei, o auto de constatação é um documento interno, tá? Ele não é encaminhado ao suposto infrator ou à pessoa que sofreu a visita da fiscalização. Até porque ele não é uma sanção, não é um ato sancionatório. Mas na hora da visita ele não expede nada para entregar a pessoa? Não, só faz a constatação, faz o registro dele. E vai embora, né? Então é importante a gente ter
um processo administrativo próprio para isso. Eu lembro, né, com base na Lei 5.419, que os processos, os fiscais, acredito que lembram também, os autos de infração, as defesas eram analisadas antigamente pela auditoria tributária da Secretaria de Fazenda de Campos, porque a gente não tinha a figura da junta, que era chamada de jaria, né? E eu lembro que houve essa modificação, na época o secretário era o Zacarias Albuquerque, que foi impulsionado por um advogado que entrou com uma ação judicial, porque exatamente não existia órgão de análise do ato do fiscal, e que a auditoria tributária só poderia fazer análise de tributo, e multa não é tributo, né? Então, quer dizer, era uma total incompetência da auditoria tributária analisar essas defesas. E além da ausência de competência em termos da matéria, porque a auditoria tributária não ia analisar uma matéria ambiental. Então, raramente a gente tinha aí um recurso provido. Simplesmente era só para dizer que houve um encaminhamento, né? Mas após essa ação, o município se organizou e criou a jaria, né? Então, toda a conduta do agente fiscalizador é realizada por meio de processo administrativo. Quem realiza o processo administrativo são os fiscais, são os analistas, né, as autoridades fiscais, eles que vão dar impulso a esse processo, que são os 3 que a gente falou lá atrás. As sanções, né? Quer dizer, realizei o auto de constatação, tramitou todo o processo, identifiquei que houve uma infração ambiental contida na lei. Automaticamente vai ser, para uma infração, automaticamente correlata a ela ter uma sanção administrativa a ser aplicada, que pode ser cumulativo. Eu posso aplicar 2 sanções em uma única conduta. Então, como sanção, nós temos aqui advertência, multa diária, destruição ou inutilização de produto, embargo de obra, atividade, interdição de estabelecimento, multa simples, apreensão, suspensão de venda e fabricação de produtos, suspensão parcial total de atividade e restritivas de direito. Isso está na lei, né? Depois cada um lê aí exatamente quando que aplica cada um, porque a lei diz, ó, nesse caso aplica-se tal sanção, nesse caso aplica-se tal sanção. Ela especifica quais são as sanções que vão ser aplicadas conforme a sua finalidade, né? Eu não posso aplicar, né? A autoridade fiscal não pode aplicar uma sanção que ele deseja, mas que não consta na lei. Então, por exemplo, a autoridade fiscal, o intuito de convidar uma pessoa a ir ao órgão ambiental, não pode lavrar um auto de infração de advertência contra ele. Porque a advertência pressupõe que você está na iminência de cometer uma infração. Ou, dependendo do tipo de infração, a lei determina que pode ser, geralmente por conta de valores, a lei determina que pode ser aplicada uma advertência. O fiscal, a autoridade fiscal, ela não pode simplesmente, por escolha própria, definir uma sanção. Porque quem define a sanção é a lei, né? A gente tem que observar que o servidor público, né, a autoridade fiscal, é um mero logamanus da lei. Ele simplesmente é um instrumento da lei, né? Porque a lei sozinha não consegue atuar ninguém. Precisa do ser humano, precisa do servidor fazendo isso, né? O servidor esse que tenha conhecimento da lei. Óbvio que a aplicação de algumas sanções depende ainda de outros elementos. A exemplo da multa, né? A multa, eu aplico a multa após a análise das atenuantes e agravantes. Então, dependendo se eu tenho muitas agravantes, a multa vai ser mais alta. Se eu tenho muitas atenuantes e poucas agravantes, a multa tende a se aproximar do mínimo e não do máximo. Então, quer dizer, o valor da multa aplicada, apesar da norma trazer uma variação de tantas o FIR
UFICA, estou pensando lá nos Estados Unidos. De tantas UFICAs a tantas UFICAs, isso não é uma, apesar de ter um espaço de discricionariedade ali, isso não é uma escolha do agente fiscalizador. Ah, não gostei de Ricardo porque usa a camisa do Sebrae, então vou dar o maior valor porque eu não gostei do Ricardo. Não é assim, né? A ação é impessoal, né? Então, o ordenamento também trata dessa questão com base nas agravantes e nas atenuantes existentes. Agravantes e atenuantes dessas que obrigatoriamente têm que estar descritas no auto de infração. Por quê? Porque o autuado, quando ele recebe o auto de infração, ele tem que ter capacidade, com a simples leitura do auto de infração, de entender qual foi o seu ato ilícito e o grau da ilicitude que ele cometeu. Então tem que estar descrito as atenuantes e agravantes dentro do auto de infração, sob pena de nulidade. Aplicam-se as infrações administrativas e seguintes sanções observadas atenuantes. Importante quando o autuado for microempresa, micro ou pequena empresa, deve observar a Lei 123 de 96, que diz lá a fiscalização do que se refere aos aspectos trabalhistas, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, Aí o parágrafo primeiro será observado o critério da dupla visita para a lavratura de auto de infração. Quer dizer, eu tenho que ir lá visitar 2 vezes o autuado, o suposto autuado antes, o suposto infrator antes de autuado, né? Eu tenho que ir lá verificar por que a dupla visita, porque ela tem caráter educacional. A primeira visita você vai dar orientação para ele, né, de como ele tem que se corrigir. Não havendo a correção, aí eu posso lavrar o auto de infração. Aonde vai estar constatada essa dupla visita? Porque também essa dupla visita ela tem que ser registrada. Eu tenho que ter documento que houve a primeira visita. Vai estar dentro do processo que foi iniciado, né? Mas se a penalização for grave, você já pode atuar na primeira. Se for uma situação grave. Multa não. Não. Nem no primeiro caso. Você pode dar uma medida cautelar, né? Se for grave e tal. Agora, a multar não. Uma sanção, menos a multa. Importante. Quando o autuado for microempresa, deve-se observar a Lei 123. Se não for aplicada a dupla visita, auto de infração nulo, artigo 55, parágrafo 6 da Lei da Microempresa, da Lei Complementar. O agente poderá também ser responsabilizado por isso, que gera todo um comprometimento, né? Quer dizer, a administração pública, por conta daquele agente, agiu de forma errada, pode vir a ser responsabilizado, consequentemente o agente também. Vamos lá. Pode aplicar mais de uma sanção? Sim, está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Pode ser o mesmo auto de infração? Deve. Todas as infrações são descritas em um único auto de infração. Por quê? Porque no momento que eu lavro o auto de infração e publico ele, começa a correr o prazo. Eu não vou fazer vários autos de infração, um para cada conduta, porque muitas vezes uma conduta está relacionada a outra conduta, uma infração está relacionada a outra. Se eu, por exemplo, em um recurso, em uma defesa, eu derrubo uma infração, pode ser que por derrubar essa infração, a outra não tenha acontecido, né? Então, é tudo em um único processo, é tudo em um único ato administrativo que é o auto de infração. Pode aplicar uma sanção cautelar. A gente falou do auto de constatação, a pessoa chega lá, verifica o fato, leva para o órgão ambiental, analisa, estuda e lava o auto de infração caso tenha constatado que houve uma infração. Mas existem certas situações que você tem que parar o fato. Não dá para deixar o fato acontecendo. Tem que ter uma ação naquele momento. E aí se cria as sanções de caráter cautelares, né? Está lá no artigo 35.
Quais sanções podem ser aplicadas em caráter cautelar? Apreensão, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial total das atividades, interdição de estabelecimento. Eu posso aplicar uma multa? Eu não. A autoridade fiscal pode aplicar uma multa cautelarmente? Nunca. Porque dá para aguardar o processamento, a análise. Então, por exemplo, se a gente tem ali pesca irregular, eu posso fazer uma ação cautelar? Posso. Eu posso fazer a apreensão das redes. Depois eu fixo multa para aquela conduta. Né? Mas, num primeiro momento, eu estanquei a infração do momento que eu faço a apreensão das redes. Né? Aplicação da multa. A aplicação da multa, a gente deverá observar o artigo 11, 12 e 13. Eita, frio, tentando. Pensou muito que ia passar pro lado de lá. Que poção nas mãos, falando poção. Então, para fixação da multa, eu tenho que observar esses 3 artigos, 11, 12 e 13. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator. Volto a falar, não adianta eu dar uma multa alta demais para quem não tem a menor capacidade de pagar aquela multa. Ela perde totalmente o objetivo dela. Né? A multa tem que ser fixada no auto de infração, obrigatoriamente um FICA, sob pena de nulidade do auto e responsabilização da autoridade fiscal. Por quê? Porque a FICA ela é atualizada todos os anos. Primeiro, porque a lei diz que é o FICA, né? Segundo, porque ela é atualizada todos os anos, então a administração pública não vai ter a perda do valor daquela multa à medida que vai havendo a desvalorização por vários fatos que acontecem no país, inflação, e desvalorização da moeda e tudo mais. Então, ela tem que ser fixada no FICA. Né? Além disso, se eu não fixar em um FICA também, né, suponhamos que coloque em real, eu vou ter o quê? Uma perda de valor para a administração pública que pode ser considerado como renúncia de receita. Então, a lei determina o FICA, é o FICA. Né? Uma pergunta, com relação a quando você emite o auto de infração, vai fazer a multa, como é que você vai identificar a condição financeira? Você vai deixar ele se defender e falar que ele não tem condição? Você já vai decidir ali a multa de acordo com o bairro? No auto de constatação, a autoridade fiscal ela faz uma análise de quem ele está autuando. Tá. Por exemplo, você chega lá em uma indústria, você tem uma ideia de quem você está tratando. Por exemplo, o porte da indústria, grande porte, médio porte, microempresa. Pessoa física. Meio. A questão mais também... Pessoa física. Bairro. Vai ter que fazer uma análise ali, mais ou menos, de quem é a pessoa, né? Óbvio que ninguém vai pedir, tipo assim, comprovante de rendimento, né? E também se pedir vai acabar não atendido também, né? Nem aquela declaração de imposto de renda, né? Não vai pedir um negócio desse. Observar as circunstâncias atenuantes e agravantes. As circunstâncias atenuantes e agravantes das sanções devem estar decididas no auto, se não colocar nulidade do auto, né? No caso aqui, eu sugeri trabalhar com o cálculo da multa, no momento de calcular a multa, com um atenuante diminuindo uma agravante. Se eu tenho uma agravante, tem uma atenuante, zero as duas, né? Mas a Secretaria também, eu acho que já tá elaborando já uma tabela, né, de variação desse valor. Lembrando que é uma tabela de variação, mas que mesmo assim ainda tem um espaço de discricionariedade para o agente. Né?
pelo que me consta, a própria secretaria agora já vai ter um tablet, um sistema que o próprio funcionário já vai aplicar isso tudo online. Mas isso Não, é eu chamo ele- para obra. Isso é para É só pra obra? Não? Para obra. Isso é óbvio. Ambiental, Vai poder já interligar tudo na tecnologia de dia Mas de a hoje. ambiental é um bloco novo. É um bloco. Mas de repente que você faça isso eletronicamente. Mas acontece que são duas coisas diferentes. Quando você Sim. pega uma obra, você vê a irregularidade. Quando aplica uma multa ambiental, você entra na questão do bloco de constatação para você avaliar. Você tem critérios mais apropriados, melhor avaliação para você concluir a sua aplicação. Tá? Então você tem uma nuance diferente aí. Tá. Entendeu? Mas futuramente vai colocar também numa área digital também, Sim, até por para poder exemplo, modernização. A tecnologia é um bloco. Eu acho mais o seguinte, tá? Eu acho, a gente ainda está se familiarizando com isso, tá? Isso, a gente tem que permear isso para dentro do conselho, tem que permear para dentro da secretaria, é uma mudança de comportamento, de paradigma. Então, as pessoas têm que assumir primeiro conhecimento. Como eu falei, os conceitos estão definidos. A quantidade e absorver esses conceitos são conceitos interpretativos. Você tem que ter base. Então tem que ter cuidado. Então, voltando na medida cautelar, que ela tem um procedimento próprio do auto de infração de multa, ou auto de infração, digamos assim, definitivo. Notificação do autuado por meio de auto de infração da medida cautelar. Isso é feito no momento ali do fato, né? Produz efeito imediatamente com a ciência do infrator. Então você pega a ciência naquele momento ali com ele. 5 dias para publicar sob pena de nulidade. Quer dizer, se o poder público não publicar aquele auto de infração que consta daquela medida cautelar, perdeu os seus efeitos, automaticamente ele está nulo. Então, por exemplo, se uma empresa, houve uma interdição da empresa de forma cautelar, não publicamos em 5 dias, daqui a 5, passados 5 dias ela pode voltar a funcionar normalmente, porque ele foi declarado automaticamente nulo, né? A autoridade fiscal autuou comunicação superior hierárquico da publicação sob pena de infração disciplinar grave. O superior hierárquico faz o envio imediatamente para o Conselho Municipal através de recurso de ofício. Quer dizer, a autoridade fiscal fez a autuação, encaminha ao superior hierárquico dele com a publicação. Faz a publicação e encaminha ao superior hierárquico. Esse superior hierárquico encaminha imediatamente para o Conselho o auto de infração. Por quê? Porque vai ser feita uma análise pelo Conselho de ofício, independente da pessoa que sofreu a infração, que sofreu a sanção, apresentar defesa ou não. A gente de ofício vai encaminhar para o Conselho analisar se realmente aquela sanção cautelar se aplica ou não. 30 dias suspenderá ou ratificará a medida. Quer dizer, o Conselho, uma vez recebendo esse recurso de ofício, ele tem 30 dias para suspender a medida cautelar ou ratificar. Quer dizer, ele suspende, o cara volta a funcionar naturalmente, ou ele ratifica, ele concorda com a autoridade fiscal que deu a sanção cautelar e ela permanece. Ou, se for o caso, solicitará ao secretário municipal de meio ambiente que mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente. Né? Então, ainda não pode fixar um outro tempo. Isso independente do autuado interpor defesa ou não. Tá? O processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental terá início com a lavratura do auto de constatação de infração ambiental por determinação de autoridade competente. Isso eu já falei aqui para vocês, óbvio. Não existe auto de infração sem processo. Não existe auto de infração sem auto de constatação. Né? Ah, mas eu preciso aplicar uma sanção cautelar.
vai fazer o auto de constatação e o auto de infração com a medida cautelar ao mesmo tempo. Mas os dois atos têm que ser realizados. Se lavrar o auto de infração sem o auto de constatação, nulidade. Porque a gente pulou uma etapa do processo. O auto de constatação deverá conter identificação do interessado, local, data, hora da infração, descrição da infração ou infrações, ou menção do dispositivo legal transgredido, sanções a que está sujeito o infrator, respectivos preceitos legais que autorizam a sua imposição, assinatura da autoridade responsável. Precisa entregar o auto de constatação para o suposto infrator? Não, mas se eu quiser, ou ele pedir, pode entregar. Ele tira uma foto ali, né? Mas não vai ter uma via específica para ele. Por que ele pode tirar uma foto? Porque é um documento público. Não tem nenhum problema. O auto de infração conterá todas as informações do auto de constatação, o valor, o prazo para recolhimento da multa, se for aplicada a multa, o prazo para interposição, na verdade aqui seria defesa e não recurso, tá? Preciso entregar o auto de infração para o infrator? Sim. Como pode ser feito? Pessoalmente ou por correio com a R, com aviso de recebimento. Precisa publicar? Sim. Artigo 17, parágrafo 1º. Inicia o prazo para defesa e recurso com a publicação. Não é com a entrega. Então, primeiro você entrega, depois publica. Né? Ou ao mesmo tempo, no mesmo dia faz os dois. Né? A publicação da intimação deverá conter identidade, identificação do intimado, nome do órgão ou entidade administrativa, finalidade da intimação, data, hora, local em que deve comparecer. Se o intimado deve comparecer pessoalmente, outros podem fazer representar informação da continuidade do processo, dependendo do seu comparecimento e indicação dos fatos fundamentos legais pertinentes. Participação do Ministério Público, artigo 19. Independente de ter isso na lei municipal, isso já consta da lei da ação civil pública, tá? Então não é nenhuma novidade, a gente só quis repetir. Todos os autos de infração lavrados pelos fiscais do meio ambiente, e digo aqui no lugar de fiscais como autoridades fiscais, quer dizer, guarda, fiscal do meio ambiente, analista de licenciamento, deverão ser copiados e encaminhados ao Ministério Público Estadual e Federal para apurar a responsabilidade civil e penal dos infratores, dos supostos infratores, né? Esse dever já existe na lei da ação civil pública, como eu falei para vocês. Temos 7 grupos de infrações: contra a fauna, contra a flora, contra a poluição, contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, contra a administração pública ambiental municipal, cometidas exclusivamente em unidades de conservação. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes você tem um tipo parecido quando é fora da unidade de conservação e quando é dentro da unidade de conservação. Isso modifica, porque a conduta contra o meio ambiente dentro de uma unidade de conservação é mais grave do que fora da unidade de conservação. Né? Por isso que a gente quis colocar um grupo específico. Entra como sanção específica ou entra como gravante? Nesse caso? Não, tem sanção específica. Tem um tipo de sanção específica para ele. Né? Na sua grande maioria, é o aumento do valor da multa. Né? Das outras infrações e sanções ambientais. Junta Administrativa de Defesas Ambientais, que a gente deixou de ter a JARIA e passou a ter a JADA. Nesse sentido, só mudou o nome. Não. Ela será responsável pelo julgamento de primeira instância das defesas administrativas interpostas contra a lavatura do auto de infração. Uma vez que é interposta a defesa, essa defesa vai para onde? Ela vai para dentro do processo daquele fato que gerou aquele auto de infração. Esse processo é encaminhado à Junta Administrativa de Defesas Ambientais. Vai tudo para lá, não vai só a defesa. Vai todo o processo para a JADA, para ela poder analisar. A JADA compete analisar e julgar as defesas, solicitar ao órgão ambiental municipal ou quaisquer outros órgãos da administração pública
municipal, quando necessário, informações complementares relativas às defesas administrativas. Quer dizer, precisa de uma informação para apurar algo que foi informado, né, que foi dito, manifestado na defesa, precisa ser solicitada uma informação de outro órgão. Suponhamos, juntei um documento e aí eu quero saber se aquele documento é verdadeiro ou não. Peço informação ao órgão da administração pública municipal que supostamente fez aquele documento ou não para ver. Algumas coisas que podem surgir, né? Prestar informações sobre vícios nas autuações que são sistematicamente repetidos. Quer dizer, a junta pega um auto de infração lavrado por uma autoridade fiscal. Tem um erro ali. Aí ela vai anular o auto de infração lavrado, né? Porque existe o erro. Depois ela pega o outro processo com o mesmo erro da mesma autoridade fiscal. Ela vai anular o auto e vai anular o ato administrativo. Depois ela pega um outro processo da mesma autoridade fiscal com o mesmo erro, quer dizer, está havendo uma repetição de erros, então ela vai prestar informação, né, à autoridade superior daquele agente, né? No caso, se for da fiscal de meio ambiente, analista de licenciamento, ao secretário, se for da guarda, vai ser ao secretário, o comandante lá da guarda, né? É comandante? Comandante. Comandante. Apesar de ser civil, é comandante. Comandante. A JADA é composta por 5 membros titulares e seus respectivos suplentes, 3 representantes do órgão ambiental municipal com formação superior, 1 representante da Procuradoria-Geral do município, 1 representante do órgão de finanças municipal. Isso não quer dizer, gente, que a JADA se resume a essas pessoas. Essas pessoas são as que têm poder de análise. Mas a JADA ela pode ter uma estrutura administrativa de apoio para essas pessoas, né? Os processos são encaminhados para lá, são distribuídos, né, para esses representantes que vão fazer os seus votos e depois vão se reunir e aprovar ou não o voto daquele relator, né? Óbvio, se a votação for contrária ao voto daquele relator, é emitido um novo voto, que é o voto vencedor. É muito parecido com o que acontece nas turmas de câmaras do Poder Judiciário. Impedimento dos membros. Quando que esses membros da JADA não podem atuar? Em que interveio como mandatário da parte ou oficiou como perito. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo, afim, linha reta, ou colateral até 3º grau. Quando for parte do processo, ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, afim, linha reta, colateral até 3º grau. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte do processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. São casos de impedimento. Suspeição, amigo íntimo, inimigo ou inimigo do autuado ou de seus advogados. Quando o autuado for seu credor ou devedor, seu cônjuge ou companheiro ou parente deste na linha reta até 3º grau. Interessado no julgamento do processo em favor do autuado. Por que em favor do autuado? Porque, na verdade, a gente está em favor, a administração pública é imparcial, né? É diferente do judiciário. É competente para a instrução do julgamento das defesas administrativas em primeira instância o órgão ambiental municipal. Quer dizer, a JADA faz parte do órgão municipal. Os processos serão julgados pela junta após parecer de um dos membros da gerência de fiscalização do órgão ambiental municipal. Antes da JADA e, consequentemente, do seu relator se manifestar, a gerência de fiscalização do órgão ambiental tem que se manifestar, emitir um parecer sobre aquela defesa interposta, né? Alguém da gerência tem que fazer isso. A decisão que revogue, anule ou declare nulo o auto de infração deverá ser remetida ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento através de remessa obrigatória para julgamento de segunda instância. Quer dizer, recurso necessário.
a Jada declarou nula, ou revogou o auto de infração, ou alterou alguma coisa do auto de infração, automaticamente a Jada tem que encaminhar o conselho para o conselho se manifestar sobre aquela decisão, né? É um recurso necessário. Se ela mantiver o auto de infração, não precisa mandar para o conselho, só se ela revogar ou anular, né? E o conselho dá a decisão final. O recurso administrativo, seja ele interposto ou de ofício, das decisões tomadas pela Jada, em primeira instância, inclusive as que se referem à aplicação de multa, poderá o infrator interpor recurso administrativo ao Conselho no prazo de 15 dias contado da intimação da publicação da decisão de primeira instância, ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão. Aí ele pode interpor um recurso administrativo para o Conselho Municipal. E aí o Conselho Municipal, eu não sei, mas ele vai ter que editar, acho que já tem essa resolução, não tem? Então, interna, dizendo como que ele vai proceder internamente para a análise desses recursos administrativos, porque o Conselho é a última instância, né? E aí que entra a gente. Aí que entra vocês, agora eu cheguei em vocês. Até umas 4 horas eu tenho. O recurso administrativo automaticamente terá efeito suspensivo em relação às multas, da mesma maneira que a defesa também tem efeito suspensivo. Quanto às demais infrações, só efeito devolutivo. Mas pode a autoridade que exerce o juízo de admissibilidade no recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá fundamentadamente conferir efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar danos irreparáveis. Às vezes foi lá uma interdicção, um embargo e tal, o cara pede o efeito suspensivo para isso também. Aí quem fizer o juízo de admissibilidade vai analisar se é cabível ou não conferir o efeito suspensivo. Para a multa, o efeito suspensivo é automático. Para outras sanções, decorre de requerimento e análise, né, para que possa acontecer. Caso a decisão do recurso mantenha a multa integral ou parcialmente, o infrator terá 30 dias para efetuar o pagamento contado da publicação da decisão no Diário Oficial do Município. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima, os autos serão imediatamente remetidos à Secretaria de Fazenda para serem inscritos em dívida ativa do município e posteriormente encaminhados à Procuradoria-Geral do município para efetuar a cobrança do débito. Aí já aqui já é mais para a Fazenda, né? A Fazenda vai trabalhar nisso aí. Contagem. A contagem dos prazos estabelecidos no capítulo exclui-se o dia do começo, inclui-se o do vencimento. A gente se preocupa em botar isso, porque sempre tem uma dúvida na área administrativa, quando começa o prazo, quando termina o prazo, como é que ele é. E aí? Dias úteis. Não, a gente não trata com dia útil, ficou corrido. Então, eu podia ter colocado aqui. E boa sorte. Obrigado, boa sorte. Nenhuma dúvida, né? Obrigado, gente. Estou à disposição. O que eu puder responder. Se eu não puder, tem um remédio. A exclusividade dos fiscais de meio ambiente. Os fiscais de urbanismo, como que vai se enquadrar nessa nova legislação, já que temos os fiscais de urbanismo atuando no meio ambiente? Então, vamos lá primeiro. Primeiro Na verdade, é 99%. Então vamos lá. Primeiro não é exclusividade, é exatamente o contrário. Antigamente era exclusividade, agora não é mais, porque tem os analistas e a guarda. E essa questão dos fiscais de urbanismo, a gente já conversou várias vezes sobre a minha posição sobre isso. Para mim é desvio de função que está acontecendo. Mas anula o auto. Na minha opinião, sim. Se eles assinarem. Na minha opinião, se eu estiver fora,
digamos assim, se eu não estiver na administração pública, né? Eu entro com uma ação com a defesa alegando incompetência. Mas eles podem encaminhar para o fiscal do meio ambiente para poder Não, a gente encaminhar. pode fazer, mas o Lógico que fiscal do sim, meio ambiente é que assina. Tudo Seria que o for adequado. fiscal Seria o urbanístico, fiscal adequado. Seria ambiente. adequado. Para evitar uma alegação de vício de competência, seria Quando adequado. de constatação Na lei pode ser anterior é a mesma assinado, coisa? Na lei anterior é a mesma coisa? A lei anterior era fiscal de meio ambiente, nunca houve essa figura Nunca dessa houve, não, transferência. situação é a mesma. Nunca houve, não, é sempre fiscal ambiente. Sempre fiscal ambiente. sim, já teve algo anulado nosso Antes dessa lei. antes da lei pela 5.419, justamente por Por causa esse motivo. que estavam os dois fiscais de urbanismo que assinaram. Aí sempre estava assinando sempre o fiscal de meio ambiente e o fiscal de urbanismo como segundo fiscal. Hoje, salvo engano, o bloco atual é um só, porque não tinha necessidade de duas pessoas, vocês têm fé pública. O auto de constatação, sem problema, Ser assinado. ou tem que Eu acho que ser deveria ser, o processo deveria tramitar pelo fiscal, né? pelo fiscal Pela autoridade fiscal que consta da lei. Né? Fala, Carlos Henrique. Sobre conversão de multa em serviços ou outro tipo de Compensação. benefício ao município, como seria isso Vai falar com o Juliano. operacionalizado e teria limite? Como é que funcionaria? Vamos lá. Deixa eu abrir a lei aqui. Porque você é aquele tipo, é o tipo do aluno que faz a pergunta que a gente não espera. Né? Operacionalizado, ele vai ser operacionalizado nos autos do processo. Né? Isso o órgão aceita ou não? Vou tentar andar rápido aqui para mim. Vamos lá, Carlos Henrique, pela lei aqui. A multa simples será aplicada sempre que o agente por culpa ou dolo, quando advertido de irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-la no prazo assinado pela autoridade ambiental competente. A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviço ou melhoria da recuperação da qualidade do meio ambiente através de celebração de termo de compromisso ambiental. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo até cessar a ação, omissão ou até a celebração do termo de compromisso. Vamos para o dispositivo exato. Então a gente pode dizer que ela é discricionária? Vamos achar aqui. Anteriormente aqui, ó. Descumprir o termo de compromisso é uma infração. Às vezes o cara faz o termo de compromisso para ganhar tempo, descumpre, é uma outra infração. Vai gerar uma outra infração. Passível de sanção. Artigo Sim. que, ô Jefferson? Artigo parágrafo. Qual que você está falando? Aí está falando assim, 81. a 81, né? Jefferson, essa questão de transformar isso em TAC, em compensação, isso é muito complicado. Depende do valor, depende do projeto. Sim, mas Que está ele vai- aqui. Não, só estou dizendo que isso é uma questão que não é, tem que ser para valores altos, para compensar a você e fazer o TAC, e gera outra demanda em cima disso. É acompanhar o TAC, entendeu? Você gera outra demanda. 107, ó, Carlos Henrique. As multas aplicadas com base nesta lei poderão ter sua exigibilidade suspensa mediante celebração de termos de compromisso ambiental, a critério do secretário municipal de meio ambiente, sobre a homologação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências. Então vamos lá, primeiro, é a critério do secretário com a aprovação do conselho. O termo de compromisso ambiental com força de título executivo ou extrajudicial conterá obrigatoriamente. Aí diz aqui o que tem que conter, né? Mas o termo poderá já atribui a discricionalidade. Ah, sim, sim, discricionário. O secretário pode falar, não quero fazer nada, não quero fazer nada. Mas isso é um pedido, isso é um pedido do infrator. Do infrator, pode ser um pedido, por exemplo, que vai para já, no caso. Pode, ele pode botar isso na Aí ele defesa. pode botar isso na defesa, solicitando um PCA. Sim. Aí a Jada vai remeter para o secretário perguntando se tem interesse. Se somente aquela parte se Sim. ele tem interesse ou não. E Até aí porque- depois vai para o conselho para homologar. Até porque se, vamos lá, está na Jada lá na defesa, encaminhou para o secretário diz, opa, tem interesse. Aí ele encaminha para o conselho aprova. A exigibilidade está suspensa, está parado aquilo lá, vai ficar parado. Né? Ah, não cumpriu, aquilo volta e ainda ele gera um novo processo pela infração, pelo descumprimento. Uma nova sanção. A protocolização do pedido de celebração de termo de compromisso pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais nem a aplicação de sanção. Quer dizer, só ele pedir não suspende. Estabelecido nessa lei nem exime a responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental. O infrator apresentará projeto técnico de reparação de dano. O órgão ambiental poderá dispensar o infrator da apresentação do projeto na hipótese em que a reparação não exigir. Está vendo? Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme a avaliação a critério do órgão ambiental, a multa poderá ser reduzida em até 90% do valor total, por ato do secretário, sob homologação do conselho. Mas isso consta na lei atual. Ah, tá aqui, eu tô lendo. Comitante que você tem um. Entendeu? O termo de compromisso poderá estipular a conversão parcial ou total da multa aplicada em serviço de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, independente do dever de reparação do dano ambiental promovido. Porque essa questão da redução de 97% também havia na lei anterior, mas no trâmite do processo de recursal. Sim. Isso aqui vai acontecer também, foi o que Elisete falou, isso aqui vai acontecer na defesa. Sim, mas como é discricionário do secretário, se ele achar que vale a pena fazer o termo, beleza. Se ele achar que não vale a pena, pronto. Volta a analisar a defesa. Volta a analisar a defesa e no final. Aí persistindo as irregularidades ou revelando-se a atitude do infrator como meramente negativa ou procrastinatória, serão cobradas multas aplicadas no auto de infração acrescidas das multas que vierem a ser fixadas no termo de compromisso, além da infração também pelo descumprimento. Quer dizer, o cara está fulminado. Não, e também é uma sobrecarga para quem tem que fiscalizar o TAC. Se ele não fiscalizar o TAC, ele está respondendo também. Só cuidado que não é TAC, porque TAC TCA. é lá da ação civil. Cuidado. TCA. É porque a gente sempre fala TAC. Respondeu? Só abriu uma exceção. Ó, abriu uma exceção, faça. Vai. Ah, sim. No caso, pode falar, Fala. Descumprimento de licença ambiental tivesse medida cautelar para dar autoridade para cessação do dano. Vamos lá. O Eu encontro uma atividade licenciada que está cometendo lá, está descumprindo uma condicionante da licença, aí vão aplicar uma medida cautelar, tipo, fazer um embargo imediato, porque a poluição que está acontecendo é imediata. Então, eu posso aplicar uma medida cautelar imediata para cessar o dano posteriormente. Mas eu não entendi
Vai depender da condicionante que está sendo descobrida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se ainda tem, mas tem uma condicionante lá, não deixar potinho de água para proliferação da dengue. Eu particularmente sou contra essa condicionante, porque não tem nada a ver com a área ambiental. Mas está lá. É a questão de segurança que veio, né? Está lá. Aí eu achei lá um potinho com água. Aí eu vou fechar a empresa por conta disso? Não. Posso autuar ele por descumprimento? Pode, está ali. Mais estrúxulo que esteja, está ali. Mas eu posso autuar ele, eu não vou dar cautelar. Ah, não, descumpriu porque tirou os filtros de lançamento de particulado atmosférico. Aí está lançando fumaça de tudo quanto é maneira. Analisar até aquele ajuste. Até ajuste, aí pode. Então o descobrimento de licença vai depender. E também, por exemplo, ferro velho, se tiver lá uma área de dengue enorme, você pode paralisar. Até aquele. Que aí você tem que caracterizar que a situação é crítica. Sim. Porque vai depender, pode ser um potinho, pode ser uma área toda descoberta, cheia de pneu, contaminante. Vai depender. Eu não reparei ali, redução de multa. Se o autuado solicitar redução de multa, mas não solicitou que seja feito o TCA. Ele só quer que a multa dele seja reduzida. Tá. Redução de multa, quando alguém entra com uma defesa pedindo para reduzir a multa, ele está dizendo que a multa aplicada foi errada, o valor foi errado. Ele tem que comprovar que, na verdade, vamos supor, o analista, a autoridade fiscal aplicou a pena máxima, multa máxima. Ele tem que mostrar que, em decorrência da capacidade econômica dele, que as agravantes e atenuantes as inseridas e tal, a autoridade fiscal agiu errado. Não é reduzir a multa. Acontece muito o seguinte, a pessoa fala assim, eu sou pobre, não tenho condição, não tive a intenção e tal, mas tudo que a lei configura para você fixar a pena, a sanção, naquele valor, está correto, existiu ali. Então, a alegação de que, eu não tive a intenção, não vai funcionar. Entendeu? Acontece muito indo para o judiciário, acontece muito, o MP entra com uma ação para demolir um imóvel. Mas eu não tenho outro lugar para morar, porque eu construí isso aqui há 30 anos e tal. Lamenta. Vai só lamentar. Se ele não vier com algum critério técnico, não tem jeito. Né? Não, vim com um critério técnico. A casa tem 150 anos, é anterior ao Código Florestal, ela já existia. Não vai poder tirar, pelo menos na minha interpretação, não vai tirar. Sim, a lei não pode reduzir. Senão é loucura, né? Agora, o que não pode ter é redução de multa pela JAD ou pelo Conselho, para a pessoa entender que a multa foi aplicada lá. Só por entender. Por entender. Não, sem um critério técnico, não. Eu achei muito alta a minha multa, reduz isso aí. Porque existe, por mais que a secretaria, depois eu acho que o Renê está fazendo lá, alguns parâmetros para fixação dos valores, né, com base nas fichas de atenuante e agravante. Mesmo assim existe um espaço de discricionariedade. Esse espaço de discricionariedade não cabe à JAD ou ao Conselho definir se está correto ou não. Esse espaço é da autoridade. Entendeu? O que não pode é o seguinte, é a discrepância. Era para ser mínimo, foi máximo. Como assim? Era para ser máximo, foi mínimo. Por quê? Isso é um momento que você pode misturar. Desculpe te interromper, vou dar um exemplo. Geralmente, a microempresa, você leva em consideração ela como uma multa menor. Né? Ou, por exemplo, você olhou lá, o cara foi e fixou a multa de um valor, mas só fez uma visita. Quer dizer, não era nem para ter multa. Não era para ter infração, tem que anular tudo. Então, existe um ajuste vindo aí que a JAD não deve, na minha interpretação, a JAD e o Conselho não devem entrar. Para mudar para menos ou para mais, é só se a autoridade fiscal fez errado. O que pode acontecer também é o seguinte,